Olá, entendedores, sejam muito bem-vindos a mais um Analisando Falas. O candidato de hoje, como vimos na quarta-feira, é Luiz Inácio Lula da Silva, conhecido popularmente como Lula. Exatamente, nós vamos ver aqui um pouquinho da carreira dele, né, durante essa vida dele na política, que ele começou há um bom tempo atrás, inclusive. E aí depois nós iremos analisar algumas falas que ele disse e iremos falar se foi verdade ou viagem. Nosso último dia desse quadro maravilhoso, estourado. Estourou, o quadro que estourou, que foi esse quadro. E vamos então para a vida política de Lula. No final da década de 60, ele foi sindicalista e depois ele, em 75, foi presidente de um sindicato metalúrgico no ABC Paulista. E aí, depois, em 80, ele foi preso devido ao seu envolvimento em greve dos operários do ABC Paulista. Em 82, se candidata ao governador de São Paulo. Aí começou mais ele como algum cargo político. E aí, nesse ano de 82, na qual ele se candidatou ao governo de São Paulo, ele perdeu essa candidatura. Em 86, ele é eleito deputado federal por São Paulo. Em 89, 94 e 98, ele se candidata às eleições para presidente. Então, 89, 94 e 98, ele se candidatou à presidência e não ganhou nenhuma das três. Em 2002, ele se candidata de novo à presidência e ele é eleito e fica por 2 mandatos. Então, 2002 foi o ano na qual Lula foi ter o seu cargo como presidente. Primeira vez dele como presidente. E aí, ele ficou em 2002 e aí, em 2006 ele foi reeleito. Então, ele ficou 8 anos. E aí, em 2018, ele é preso por esquema de corrupção que envolvia um triplex de Guarujá. E toda aquela polêmica do triplex. Dá uma bugada, entendeu? Dá uma estudada para você saber como é que ficou, como funcionou esse negócio, que eu acho que é super válido a gente estudar. E antes, né, de 2018, entre 2006 e 2018, ficou no governo Dilma, depois deu o impeachment da Dilma, foi pro governo Temer, e aí depois teve as eleições de 2018. Em 2018, o candidato Lula não se candidatou nessas eleições de 2018, foi Fernando Haddad, porque ele estava tendo toda essa polêmica envolvendo o triplex. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal anula a sua condenação e leva a cumprir apenas 580 dias dos 12 anos e um mês que ele tinha de pena. Então, foram boazinhos. Foram bonzinhos com Lula. A partir daí nós temos toda a trajetória de Lula até chegar aqui, onde ele se encontra como candidato às eleições de 2022. Ele foi uma fake news que eu já queria deixar claro aqui, é que Luiz Inácio Lula da Silva não foi inocentado pelo Supremo Tribunal. Pum! Polêmica. O processo dele foi anulado, mas ele não foi inocentado. Ter inocência e ter anulação de um processo é totalmente diferente. É errado você falar que Lula foi inocentado. E é errado quando ele diz que ele foi inocentado. Isso aqui não é nenhuma forma de ataque, não é forma de escolha do político, não, mas a verdade deve ser dita. E a verdade é que ele não foi inocentado. Se você pesquisar a fundo todo o processo dele, todo o processo que foi levado ao STF e a condenação dele, depois a anulação, você vai ver que ele não foi inocentado de forma alguma. Só parou com as investigações e com todo esse processo depois que ele foi para Brasília. O processo foi parar em Brasília e aí... Aí vieram eleições, né? E tem aquilo que um candidato não pode ser processado, e o Lula também fez 74 anos, se não me engano, 72. Acho que sim. E aí a pessoa, quando faz uma certa idade, 74 anos, se não me engano, ela não pode ser processada. E aí acabou com tudo e ele se candidatou. Cara, o Lula tá confortável, ele tá confortávelzinho na sua cama de dólares. Depois de alguns dias na cadeia. Entendeu? Só queria ter esposa, ele está lá pleno. Recém-casado. Ele não pode ser processado, ele não pode ser preso. Na verdade, nesse momento não é nem político. Nenhum político pode ser preso, né? Sistema aí político. Político não, nenhum candidato. Nenhum candidato pode ser preso. Regras do nosso
excelentíssimo sistema político brasileiro. E a gente vai para um quadro Verdade ou Viagem. O famosíssimo. Tem que escrever aqui. O famosíssimo. O esperado. O inédito. Aí vai, sabe? Muitos adjetivos. A primeira fala de Lula, todas as falas foram tiradas ou da entrevista dele no Jornal Nacional ou do debate na Band. Que foram, mais uma vez, repito, rendeu. Entendeu? A primeira fala dele foi: o menor desmatamento da Amazônia foi no meu governo. Verdade ou viagem? Viagem. Viagem. Muita viagem. Segundo o dados, o menor índice ocorreu em 2002, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Naquele ano foram desmatados 4,6 mil quilômetros quadrados na Amazônia Legal, de acordo com o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Nos anos em que Lula esteve no poder, que foi de 2003 a 2010, as áreas desmatadas variaram entre 27,8 mil quilômetros quadrados e 7 mil quilômetros quadrados. É um número bem incrível, interessante. Mas o Lula deu uma viajadinha aí. E eu não sei quem tá querendo puxar sair um pouco o negócio dele, se essa foi a intenção, porque ele e Dilma são brothers. Então eles são amigos, talvez isso não seja tanto uma viagem, porque ele poderia falar assim, não, mas quando eu falo do meu governo é porque eu e Dilma somos um só. Mas aí é muita viagem, muita... Claro, ele viajou mais da viagem, né? É fato. Mas, gente, pra tentar tornar um fato verdadeiro, você pode contar se você quiser, entendeu? Então, se ele falar isso no acontecimento, a gente vai acreditar. Então. Tem sempre isso, né? E aí a gente tem a segunda afirmação de Lula, que é: quando tomei posse em 2003, o Brasil tinha 10,5% de inflação, 12% de desemprego, devia 30 bilhões ao FMI, nós tínhamos uma dívida pública de 60,4%. Isso é verdade ou viagem? Isso é verdade. É verdade. Dessa vez Lula acertou nos dados. Todos aqueles papéis. Algo mais tem que acertar, né? Tá com aquela caixinha dele, que ele ficando com as Pelo pastinhas. menos um dado dali estava certo. E segundo o Banco Central, o BC, a inflação de 2002 foi de 12,53%, um pouco acima do mencionado pelo candidato. Lula, no entanto, se corrigiu em uma fala seguinte, citando a inflação em 12%. Então ele fez essa correçãozinha aí. O desemprego, por sua vez, era de 11,2% em janeiro de 2003, segundo a pesquisa mensal de emprego, o PME, do IBGE. Em relação à dívida do FMI, Lula acerta ao dizer que o Brasil tinha uma dívida de 30 bilhões de dólares, quantia liberada em 2002, um ano antes de assumir. O ex-presidente saldou toda a dívida até o final de 2005. Pelo menos algo bom, né? Sim. Saldou uma dívida aí, é bom. Nessa questão econômica, não sabemos como foi por trás dos panos, né? Não vamos entrar em detalhes, mas ele fez visualmente coisas muito interessantes, economicamente falando. Como foram feitas, sempre duvidoso, né? De como foi feito e tal. Mas coisas interessantes saíram do governo Lula, sabe? Programas Não, o Bolsa Família não foi criado pelo Lula, tá, galera? O Bolsa Família veio do FHC, depois mudou de nome e tal. É o auxílio emergencial. Mas planos que ele continuou sustentando, como Bolsa Família e tantos outros benefícios, a gente sabe que deu uma aliviada bem grande no pessoal da classe baixa, mas esse dinheiro estava saindo em algum lugar, entendeu? Então, talvez essa administração, porque essa vontade dele de querer dar mais para os pobres e porque eles precisam, eles são explorados pela classe alta e tal, toda essa história, precisa, para ele fazer jus a sua ideia, ele precisa também conseguir gerar, né? Administrar toda essa questão econômica da renda e tal, porque no futuro pode acabar surgindo desastres econômicos por conta de ações bondosas que aconteceram no passado. Eu acredito que o governo Lula ele pensa muito no curto prazo. Só que quando nós temos medidas que resolvem problemas no curto prazo, a economia sofre no longo prazo e no médio prazo.
Porém, quando nós temos medidas que resolvem a economia, porém essa resolução virá em um médio ou longo prazo, no curto prazo, os cidadãos sofrem bastante. Porque aquilo você pode ou sofrer agora para viver melhor lá na frente, ou você pode viver muito bem agora e se fartar de tudo que tem, mas lá na frente não tem uma segurança, não tem uma garantia. E esse é o grande problema do governo Lula para mim. Ele fez coisas, ele redistribuiu renda, ele colocou muitas coisas em pauta. Claro que houve grande quantia de corrupção, muito dinheiro foi desviado, ocorreu muita lavagem de dinheiro. Ele conseguiu fazer algumas coisas, mas essas coisas que ele fez foi pensando no imediato, com um pensamento imediatista. Eu acho que não funciona um pensamento imediatista porque um país não é algo que vai acontecer durante 10 anos e os próximos 5 anos não ligo, porque vai estar na gestão de outra pessoa ou porque simplesmente não importa. E quando você faz isso, o país implode, quando você coloca todas as suas opções, todas as suas cartas com soluções de curto prazo, o país lentamente a economia dele vai se desgastando e ele acaba por implodir. O que depois, para quem ficar no governo ou para quem tiver que tomar as medidas, sempre vai parecer um vilão. Eu não estou aqui defendendo o governo atual ou o governo anterior. Independente de quem fosse o governo. Sim, o governo teria que ir lá e catar todos os cacos que foram estraçalhados e reconstruir uma janela que foi quebrada. Porque, tipo assim, o que eu penso? Essa questão até foi interessante eu tocar. Quando estava no governo Lula, tal, PT, então, mas o Lula consertou muitas coisas e melhorou coisas no governo anterior. E eu acho que, democraticamente falando, justamente falando, se o governo atual, independente de quem estivesse no poder, poderia ser Ciro, poderia ser Marina Silva, poderia ser o Cabo da Ciolo, que também estava nas eleições de 2018, qualquer um que estivesse no cargo de presidente. E aí, as pessoas que são a favor falassem que eles estavam acertando algum erro cometido do governo anterior que resultou nessa consequência, a gente não poderia criticar. Da mesma forma que os eleitores e apoiadores do Lula fizeram e fazem ainda. Entendeu? Se o Lula for presidente no próximo ano e ter todo aquele discurso de que a gente está melhorando, consertando coisas do governo anterior, eles vão estar sendo hipócritas, porque falam que quem é apoiador do presidente atual não pode sair culpando a culpa pro governo anterior, sabe? Tem que resolver seu problema ali sozinha, você está sendo presidente agora. Então, tem muito esse jogo de política aí, surge muita hipocrisia, né, na parte da galera, porque quando é com A, pode, quando é com B, não pode. Sabe? Eu acho que se você falar mal de um, você tem o total direito de falar mal de outro e do outro também. E se você aponta pontos positivos de um, você pode apontar pontos positivos do outro. É isso. Aqui a gente tem a última frase de Lula, que ele diz que, quando ele cita a gente, né, ele está se referindo ao governo dele, junto com os ministros, seus vices, e ele diz que criaram a lei contra a lavagem de dinheiro. E essa afirmação é uma grande viagem. A lei 9.613, que tipificou e definiu punições para o crime de lavagem de dinheiro, entrou em vigor em março de 1998, quando Lula ainda estava concorrendo às eleições, pela terceira vez como candidato à presidência, a qual ele não ganhou, durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. A legislação foi alterada em 2012, durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, para tornar mais eficiente e rigorosa a persecução penal de crimes de lavagem de dinheiro. Ou seja, quando ele diz a gente, eu creio que ele não está dizendo se referindo à presidente Dilma. Tanto é que se ele estivesse referindo à presidente Dilma, ele teria citado a gente também, quando ele citou a parte do desmatamento, porque foi no governo de Dilma Rousseff que o desmatamento teve a sua baixa, a maior baixa já registrada. E quando ele diz a gente, ele se refere ao governo dele, o que não ocorreu. O governo dele não fez nenhuma das medidas ou da revisão que teve sobre a lei. Não foi o governo dele que fez, foi o primeiro governo
foi criada no governo do Henrique Cardoso e mais tarde foi revista no governo de Dilma Rousseff. Não vi como é o que ele falou sobre o circular de dinheiro, mas ok. Cara, e aí, como a gente já fechou, né, com as questões das falas, considerações finais. Aproveitando que a gente está no último episódio desse especial de eleição. A gente deve sim, pra mim, a gente deve sim estudar, não estudar a política no sentido assim, devo saber tudo, sabe? Mas ter uma noção de como funciona, principalmente no nosso país, como funciona o sistema democrático no nosso país. Porque é um jogo. É um jogo lá no meio político, é um jogo. Eles estão lá jogando um jogo. E aí que vence o melhor. Entendeu? Então, assim, para estar no poder, a pessoa pode espalhar fake news, a pessoa pode fazer discursos para que a vontade de todos sejam feitas. A pessoa pode prometer coisas absurdas, como 5 mil reais para os alunos, entendeu? A pessoa pode comparar, como o Ciro compara tudo com o Ceará. A pessoa pode prometer coisas e falar grossamente, prometer coisas que não foram cumpridas, baseado nos seus ideais, na qual muitas pessoas imaginaram, e que não foram cumpridas, como foi com o atual presidente Jair Bolsonaro. Ter essa fala, esse tipo de fala, esse tipo de comunicação dele não tão agradável para a maioria. E podem ser pessoas que, todos eles, né, assim como o presidente Lula, querem transmitir uma imagem talvez de boa gente e para chamar mais a atenção do público, sabe? Aquele tom mais carismático, simpático. Eu acho isso, na verdade, muito mais característico do Lula, né? Esse tom mais carismático, mais simpático, mais abraço, pranchete, tal, perto, tal, velhinho. Como se fosse o pai da nação. Isso, dando essa ideia, sabe? Então é um jogo assim que eles trabalham a imagem, eles trabalham cada passo que eles dão é tudo milimetricamente calculado, entendeu? Eles devem ter uma equipe muito, muito doida assim por trás, sabe? Pra manter e pra direcionar eles, que obviamente não eles, são eles que fazem isso sozinhos, entendeu? Então é um jogo muito doido lá. E esperança a gente não consegue ver, esperança alguma de um candidato surgir aí do nada aleatório, isso é muito bom. Tanto é que não dá tempo, mas... Não, nem pra agora, nem pra depois, né? É muito difícil um candidato perfeito surgir e tal. Na minha humilde opinião, não faço a menor ideia do que vai acontecer. Independente, tipo, você ir votar, pra mim, vai ser um perigo, sabe? Com os resultados, não sei se vai ter segundo turno, se não vai. Com os resultados, independente de quem ganhar, pra mim qualquer coisa pode acontecer. Pra mim coisas bizarras podem acontecer, entendeu? Pra mim vidas provavelmente vão ser tiradas por conta disso, porque isso aconteceu, né? Então a gente viu notícia disso já acontecendo. E olha que bizarro, por pessoas pensarem diferente. É louco isso aí, em uma democracia. Cada dia a intolerância é mais instigada, digamos assim. As pessoas não conseguem simplesmente conviver com alguém por ter uma ideia diferente, um pensamento diferente. Quando você vai ver no âmbito pessoal, muitas vezes as ideias políticas de alguém ficam em segundo plano, porque o caráter daquele alguém fala mais alto do que as escolhas políticas dele. Exatamente. E aí tem pessoas que endeusam, sabe, os políticos e tal. E aí elas acabam ficando cegas. Eu acho que a proposta desse canal, desse especial, foi a gente dar o devido respeito, escolher sim alguém para votar, talvez, mas estar aberto, ter uma humildade de querer entender mesmo aquele que você é contra, que você não concorda. Você tem que dar uma justificativa antes para não concordar dele. Então, você saber o que essa pessoa está fazendo, como ela está fazendo, o que ela propõe, falas que ela já disse e tal.
Eu acho que é muito interessante a gente entender, sabe? E reentender isso aí é melhor ainda. Então a gente deve ter uma base, entender mais ou menos como funciona o sistema político e saber que é um jogo. É isso. Eu tenho até uma indicação, sei que não estamos tendo indicações, mas acho que está só na plataforma, se você for assinante, mas quem for assinante do Brasil Paralelo, eles têm um documentário super recente que chama A Crise dos Três Poderes e faz a gente entender muito, muito a situação política na qual a gente se encontra hoje. Então, se você tiver, acho super válido você acessar. Sim, é muito bom. Os documentários da Brasil Paralelo são sempre cheios de conteúdo importante. Eu sei que a Brasil Paralelo tem um viés mais conservador, digamos assim, porém, eu acho de suma importância você consumir conteúdo de todos os tipos. Não importa a visão ideológica daquele serviço que você está contratando. Sempre tem como tirar algo dali, sempre tem como tirar um aprendizado de todos os lugares. A gente só precisa de um olhar mais aguçado para isso. E a partir do momento que você desenvolve esse olhar diferente, o mundo se abre, é como se o seu horizonte expandisse. E é isso que a gente tenta fazer aqui, é expandir um pouquinho do horizonte de cada um e expandir o nosso horizonte também, total, com a interação. O documentário é realmente muito bom, indico que todos vocês assistam. Muito obrigada por terem acompanhado a gente durante essas 4 semanas, que foram meio rápidas, assim, digamos, porque foram 4 candidatos e foram plano de governo e falas, plano de governo e falas. Nós aguardaremos ansiosos pelo resultado das eleições, até porque é um pouco imprescindível, digamos assim. Não tem como a gente prever o que vai acontecer. Você vai em algum lugar, você vê mais apoiadores do candidato A, e você vai em outro lugar, você vê mais apoiadores do candidato B, então está muito... Tá muito meio incógnito assim, né? Sim. E eu espero que tudo dê certo. Se não der, sejamos perseverantes, porque a gente já passou, o brasileiro já passou por muita coisa. Cara, a gente tem que se Cara, se tem uma coisa que o brasileiro a sabe gente fazer, aguenta, a gente aguenta. É passar por coisa difícil. A gente sabe que bons momentos vão surgir, a gente vai dar umas risadas, às vezes vai achar ruim, vai querer xingar alguém, mas vamos sempre manter a calma. E nós esperamos vocês na segunda-feira, após as eleições. Exatamente. Sejamos respeitosos antes de tudo. Antes do candidato que você escolhe, antes das suas posições políticas, dos seus ideais. Tenha respeito, né? E eu acho que isso é super válido a gente falar para você que nos acompanha, que apoia a nossa ideia e o nosso projeto, o nosso trabalho. A gente pede que você tenha respeito antes de ataque ou tomar um lado. Tenha respeito e não deixa um relacionamento seu, um convívio seu com alguém, ou até mesmo você passar do lado de uma pessoa que hoje você passar do lado de uma pessoa que pensa diferente de você. Meu Deus do céu, né? Não deixa, não seja assim, sabe? Esse tipo de pessoa arrogante e tal, você se torna muito medíocre, ou até abaixo disso. Então, tenha respeito, tenha humildade e, sim, tenha uma posição. Seja persistente nas suas posições, estude para você ser mais persistente ainda. Porém, coloque sempre o seu respeito e a sua empatia em primeiro lugar. Sim, muito obrigada. Nós nos vemos segunda-feira, às 7 horas. Obrigada.